Muito bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós nesta manhã. Eu vos convido, portanto, a juntos lermos o texto sagrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, até aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 23. Nesta manhã nós iremos abordar o seguinte tema: o Evangelho que Paulo jamais pregaria. Vamos aqui, então, analisar a metodologia que Paulo utilizava na pregação do Evangelho no seu trabalho missionário. Primeiramente, eu gostava de pensar com os irmãos em alguns aspectos muito importantes, sobretudo na teologia que encontramos nas cartas de Paulo, na teologia paulina. Nós vemos hoje que há igrejas, não é, que se tornaram mais parecidas com o mundo, a fim de atrair o mundo para Jesus. Hoje, cada atração mundana contemporânea, nós encontramos uma imitação cristã. Mas de onde vem, aliás, de onde esses cristãos, né, tiraram a ideia de que poderiam ganhar o mundo através de imitá-lo? Será que existe alguma justificativa bíblica, neotestamentária, para este tipo de estratégia de evangelização? Muitos costumam citar o apóstolo Paulo, e este texto especificamente. Costumam citar Paulo como sendo alguém que defendeu a acomodação do evangelho ao gosto do auditório. Afinal de contas, o apóstolo Paulo ele realmente escreveu aqui neste texto: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E ele fala: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não é o que lemos aí, 1 Coríntios 9, versículos 22 e 23? Estaria o apóstolo Paulo, neste texto, não é, sugerindo que a mensagem do evangelho ela pode ser ajustada, não é, a fim de atrair as pessoas? Até que ponto o apóstolo Paulo se mostraria disposto a seguir o princípio da contextualização? Algo está muito claro no Novo Testamento. Paulo ele não era um bajulador. Isso fica muito claro em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ele escreveu assim, em Gálatas 1:10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo nunca modificou e nem abreviou sua mensagem a fim de deixar as pessoas contentes. Ele estava completamente indisposto, nesse caso, ele não abria mão do evangelho, estava indisposto a tentar remover aquilo que lemos em Gálatas 5:11 como sendo a ofensa do evangelho. Para Paulo, a verdade era algo a ser comunicado, era algo a ser transmitido com fidelidade, e não algo a ser negociado com os ouvintes. Paulo ele não se envergonhava do evangelho. É o que lemos em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele estava disposto, na verdade, a sofrer por amor à verdade.
Isto é muito claro em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 38, em que nós temos uma lista enorme de sofrimentos que Paulo ele vivenciou na defesa da verdade do evangelho. Ele não recuou, o apóstolo Paulo, diante da oposição e nem mesmo diante da rejeição da sua pregação. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava sempre foi uma mensagem não negociável. No mesmo capítulo, em que fala sobre fazer-se tudo para com todos, aqui em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo ele escreve, no versículo 16 ele escreve: sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Seu ministério realizava-se em resposta a um mandamento de Deus, a um mandato de Deus. Deus os chamou para pregar o evangelho. E ele sentia sobre ele esse peso, não é, do mandato divino sobre ele. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, o apóstolo Paulo disse que pregou o evangelho exatamente como ele recebeu do Senhor. Vos entreguei o que também recebi. O fato de ter sido apedrejado, por exemplo, não é? Vemos isso em Atos capítulo 14, versículo 19, ele foi apedrejado, o apóstolo Paulo, e deixado como morto. O fato de ter sido açoitado, aprisionado, né? E finalmente, não é? Ele foi martirizado e morto por amor da verdade, do evangelho, isso é o suficiente para demonstrar que Paulo, em momento algum, ele adaptou sua mensagem com o fim de atrair ou de agradar os seus ouvintes. Ele mesmo diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que Paulo tensionava dizer quando ele afirmou, neste texto que lemos nesta manhã, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 e 23, o que ele estava tensionando dizer? Qual era a intenção dele quando ele disse, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho. O que ele queria dizer aqui nesse texto? Como sempre, meus irmãos, o contexto desta passagem, e o contexto vai revelar o significado da passagem. Observe que no versículo 19, ele vai enfatizar um aspecto muito importante, o aspecto de ceder a fim de ganhar. O versículo 19 mostra claramente acerca do que o apóstolo Paulo está a falar. Não estava descrevendo, nesse texto, ele não estava descrevendo sua disposição de sacrificar a mensagem do evangelho, mas a sua disposição de sacrificar-se a si mesmo para pregar o evangelho. Ele desistiria de tudo, até mesmo se tornaria um escravo para com todos, se isso contribuísse para a propagação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seu desejo de ganhar almas é o âmago deste texto. E ele o repete por diversas vezes, a fim de ganhar o maior número possível, a fim de ganhar os judeus, a fim de ganhar os que vivem debaixo da lei, para ganhar os que vivem fora do regime da economia da lei mosaica, com o fim de ganhar os fracos, com o fim de, por todos os modos, todos os meios, salvar alguns. Portanto, ganhar os outros para Cristo era o grande alvo do apóstolo Paulo. E para fazer isso, ele estava disposto a desistir de seus próprios direitos e privilégios, de sua posição, de sua liberdade e, em última análise, até da sua própria vida. Vemos em Paulo uma atitude, portanto, de sacrifício pessoal e não de comprometimento. Ele jamais alterou a confrontadora mensagem do arrependimento para com Deus e da fé para com o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele ensina nesta passagem da Escritura que a liberdade cristã, ela precisa estar restringida pelo amor. Este é o ponto que permeia os capítulos 8, dos capítulos 8 até o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. É o contexto que estes versículos aqui do capítulo 9 encontram-se. Alguns crentes em Corinto desejavam usar a sua liberdade para fazer o que bem entendessem. Outros se inclinavam ao legalismo.
ressentindo-se daqueles que desfrutavam de sua liberdade em Cristo. Paulo estava relembrando aos dois grupos que a liberdade cristã ela deve ser utilizada para a glória de Deus e para servir aos outros, e não para satisfazer razões egoístas. O contexto aqui do capítulo 9 de 1 Coríntios apresenta-nos um exemplo de como este princípio, ensinado neste texto pelo apóstolo Paulo, aplica-se. Alguns coríntios haviam aparentemente perguntado a Paulo se eles estavam ou não, livres para comer a carne que havia sido oferecida aos ídolos. Vemos isso em 1 Coríntios 8, versículo 1. É interessante vermos isso porque havia uma prática de idolatria naquela cidade de Corinto. E aquela carne ela era coletada nos templos pagãos e ela era vendida a preço baixo no mercado público. E Paulo ensinou-lhes que não era inerentemente errado comer esta carne, mesmo tendo sido oferecida aos ídolos. Mas se fazer isso viesse a colocar uma pedra de tropeço no caminho de alguém, tal prática deveria ser totalmente rejeitada. Paulo resumiu a sua resposta com as seguintes palavras. Lemos isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 ao 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. De que maneira Paulo, portanto, usou a sua liberdade em Cristo? Aqui no capítulo 9, versículo 19, ele diz: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, ganhá-los para Cristo. Ele contemplou a sua liberdade pessoal em Cristo como algo que deveria ser utilizado para a glória de Deus e não para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. Se pudesse trocar a sua própria liberdade por uma oportunidade de pregar o evangelho e desta forma libertar outros, ele o faria com muita alegria. Fantástico isso. E nós precisamos, meus irmãos, perceber corretamente a natureza da nossa liberdade em Cristo. A Escritura diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a posição do crente diante de Deus repousa na justiça de Cristo e não na observância da lei. O princípio controlador na vida do cristão é o reino da graça de Deus, que o liberta do poder do pecado. Lemos isso em Romanos 5, 21. E que também o transforma à imagem de Cristo. É isso que nós vemos em todo aquele contexto do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Somos declarados justos, isto é, somos justificados e nos tornamos membros do povo da aliança de Deus somente pela fé na obra fiel de Jesus Cristo. E não pela nossa obediência, pela nossa prática, pelos nossos atos de obediência à lei. É o que lemos com muita clareza em Gálatas capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas quando nós somos justificados pela fé em Cristo, nós somos unidos a Cristo, identificados com ele em sua morte e ressurreição, e recebemos dele poder para vivermos para Deus. Portanto, a liberdade da lei, a liberdade que nós temos em Cristo, ela não significa que os princípios de retidão revelados na lei do Antigo Testamento foram invalidados. Não significa que os 10 mandamentos não têm mais aplicações às nossas vidas no presente. Isso fica muito claro em Romanos capítulo 13, versículos 8, 9 e 10. Não significa que podemos subjugar os padrões de Deus à nossa preferência pessoal. Nós não podemos ser seletivos na nossa obediência a Deus.
não significa que nós estamos livres de quaisquer requisitos morais. Isso está claro em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19, em que Paulo fala da obediência aos mandamentos de Deus. Então, o que a liberdade significa? O que essa liberdade em Cristo significa? Significa que os cristãos não estão presos às observâncias dos rituais do Antigo Testamento. Não temos de sacrificar animais, observar as leis de limpeza cerimonial e celebrar todas as luas novas, festas e sacrifícios, como lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Não seguimos as leis dietéticas dadas a Israel através de Moisés. Isso fica claro em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. E também Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não há mais sacerdotes humanos a interceder entre nós e Deus, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, 1 Timóteo 2,5. Nós estamos livres de tudo isso no contexto da nova aliança em Cristo. Quando Cristo veio, meus irmãos, os elementos cerimoniais da lei foram postos de lado, porque ele era o cumprimento de tudo que eles pronunciavam. Já não seguimos mais as leis alimentares, as regras de pureza, que encontramos em Levítico, por exemplo, ou o sistema sacrificial da lei. Mas estes não foram abolidos, eles foram cumpridos em Cristo Jesus, como em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, palavras de Jesus. Ele não veio para abolir, abrogar, mas para cumprir. Nas palavras de João Calvino, toda a economia mosaica, até onde ela é contrária à economia de Cristo, expirou. Então as cerimônias também cessaram. Isso está muito óbvio na carta aos Hebreus, capítulo 8, e 2 Coríntios, capítulo 3. Portanto, nossas vidas espirituais são governadas não apenas por um código de leis, mas pela graça de Deus que opera em nossos corações, a fim de cumprirmos as justas exigências da lei. A justiça da lei é o que lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 4. Também lemos em Tito, capítulo 2, versículo 12, que a graça de Deus, não é, nos ensina a renunciar à impiedade e os desejos mundanos, a fim de vivermos sensata, justa e piedosamente. É a graça de Deus que nos capacita a vivermos vidas santificadas diante de Deus. A graça de Deus, meus irmãos, não é uma licença, uma autorização divina para vivermos em pecado e em desobediência. A graça de Deus é a obra de Deus, o seu poder em nós, que nos capacita a vivermos em obediência, em santidade, em justiça, para a glória de Deus. Nós somos servos de uma nova aliança. Apesar de livres, observe o versículo 19 do capítulo 9 de 1 Coríntios, apesar de livres, os cristãos são escravos de Cristo. Somos servos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Como diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Como servos de Cristo, precisamos ser capazes de restringir a nossa própria liberdade por amor aos outros, como Jesus ensinou. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9:35. Paulo aplicou ao evangelismo, ao seu trabalho nas missões, na evangelização, o princípio da servidão voluntária, fazendo-se escravo de todos para levar muitos a Cristo. É o que nos ensina esse texto. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, Paulo expressa o mesmo tipo de compromisso, quando ele diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna, ou com eterna glória. Considere tudo que Paulo
sofreu por causa do evangelho. Ele se tornou prisioneiro, ele foi castigado, ele foi açoitado, sofreu naufrágios, ele foi apedrejado, constantemente ele arriscava a sua própria vida, e por fim, ele foi martirizado, ele foi morto por causa do evangelho. Os crentes coríntios, entretanto, eles estavam a exigir os seus direitos. Estavam a usar mal a sua liberdade cristã, às custas dos outros. Os irmãos mais fracos estavam a tropeçar, mas Paulo desejava que eles seguissem o seu exemplo. E qual era o exemplo de Paulo? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33 diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo não estava a sugerir que a mensagem fosse amenizada, para ser mais palatável, aceita, ou que o papel da pregação fosse substituído por mensagens de autoajuda ou por entretenimentos, para atrair o auditório. Paulo estava convocando seus leitores a negarem-se a si mesmos e a sacrificarem-se por amor à proclamação de uma verdade não adulterada àqueles que não conheciam a Cristo. Anunciar o evangelho puro e verdadeiro aos perdidos. Para com os judeus, como um judeu. É o que lemos no versículo 20. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele demonstra como a autonegação funciona na prática. Para com os judeus, como judeu. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Embora, meus irmãos, Paulo não estava debaixo da lei, Paulo estava disposto a sujeitar-se de boa vontade aos requisitos rituais da lei, a fim de ganhar os que estavam debaixo da lei. Se para os judeus era importante se absterem de comer carne de porco, naquelas listas que vemos em Levítico, capítulo 11, ele se absteria. Se demandavam que certa festa do calendário religioso judaico fosse observada, Paulo a observaria. Se a mensagem do evangelho era uma ofensa, que fosse uma ofensa. Aí ele não ia mudar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 diz: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Se a mensagem do evangelho é recebida como ofensa, que seja uma ofensa. Contudo, Paulo não estava disposto a tornar-se uma causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios. É o que ele diz em 1 Coríntios 10, 32. Ele não iria ofender, não é, nenhuma cultura desnecessariamente. A única coisa que ele não iria permitir que fosse alterada era a sua mensagem. E nós vemos, meus irmãos, várias ilustrações deste princípio de identificação cultural que Paulo fazia, deste princípio no Novo Testamento. Por exemplo, no capítulo 15 de Atos, o Concílio de Jerusalém, vemos lá o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã, reuniu-se com o propósito de determinar como haveriam de receber os convertidos gentílicos, isto é, aqueles que não eram judeus que se converteram ao evangelho. Como que a igreja iria recebê-los? Muitos dos crentes judeus que se converteram a Cristo, eles estavam tão mergulhados na tradição judaica que olhavam com ceticismo, com muita desconfiança para os gentios que se convertiam a Cristo. Nesta altura, alguns homens vieram da Judéia e começaram a ensinar aos cristãos gentios, dizendo o seguinte: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. É o que lemos em Atos 15, 1. Por outras palavras, eles estavam reivindicando que os gentios não poderiam tornar-se cristãos a menos que, primeiramente, se tornassem judeus. E com isso, a igreja mergulhou numa grande confusão naquela época. Lá em Atos 15, 7, que o Concílio de Jerusalém reuniu-se para discutir essa questão. E houve muito debate. Em certo momento, Pedro testemunhou
que ele estivera, né, presente na ocasião em que os gentios receberam o Espírito Santo e que todas as evidências demonstravam ser Deus o responsável por aquilo. Por fim, Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, ele transmitiu a seguinte decisão em Atos 15, versículo 19. Pelo que julgo eu, ele diz, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. A questão, portanto, ficou resolvida, estava resolvida. A igreja aceitaria os não-judeus, os gentios, como eles eram, sem colocá-los debaixo do cerimonial da lei judaica, daqueles marcos limítrofes, como a guarda do sábado, o calendário religioso judaico e as leis dietéticas e a circuncisão. Mas observe o próximo versículo que nós encontramos em Atos 15, 20. Tiago, ele continuou. Devemos escrever a eles, isto é, aos gentios, dizendo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Tiago, ele listou 4 coisas das quais os gentios deveriam abster-se, para que houvesse unidade e comunhão entre judeus e gentios na igreja de Cristo. Primeira, das contaminações dos ídolos. O que significava aqui nesse contexto? A comida oferecida a ídolos. Essa era precisamente a questão que perturbava os coríntios, naquele texto de 1 Coríntios 8 a 10. Comer comida sacrificada a ídolos pagãos era uma ofensa gravíssima para os judeus. Mas conforme Paulo sugeriu, não há nada inerentemente errado em comer algo que foi oferecido a ídolos. Porque, na verdade, o que é um ídolo? Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 8:4. Sabemos que o ídolo em si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um só Deus. Paulo não era supersticioso, ele sabia que só existe um Deus. Apesar disso, o Concílio de Jerusalém, ele acrescentou esta palavra de cautela no sentido de se ficar distante das comidas oferecidas a ídolos, de forma a não ofender desnecessariamente os judeus. E no contexto de Paulo, também para que não gerasse problemas de consciência nos novos convertidos. Segundo ponto aqui, segunda palavra de Tiago, ou recomendação da igreja de Jerusalém, né, daquele decreto para os gentios, é que os gentios deveriam manter-se longe da imoralidade sexual. Não apenas da prática, mas também dos contextos onde tais coisas estavam a acontecer. Abster-se das relações sexuais ilícitas é mais do que um mandamento contra actos de fornicação. As religiões gentílicas praticavam variados ritos sexuais, prostituição cultual nos templos pagãos e rituais orgíacos, naqueles cultos dionisíacos. Tiago estava a afirmar que os crentes gentios deveriam desligar-se por completo de suas práticas religiosas anteriores, que não deveriam participar de quaisquer cerimônias onde estas coisas estivessem a acontecer. Deveriam romper completamente seu vínculo com os ambientes e estilos gentílicos de culto. E cultos estes com muita prática de prostituição cultural. Terceiro, os gentios deveriam abster-se de carne de animais sufocados. E quarto, deveriam abster-se do sangue, de comer sangue. Carne de animais sufocados retém muito sangue. A lei judaica exigia que os animais a serem abatidos tivessem todo o seu sangue derramado. E para os judeus, comer sangue era uma das práticas gentílicas mais ofensivas para os judeus. E o Concílio de Jerusalém, portanto, ele exige que os crentes gentios se abstivessem, não é, dessas práticas para a manutenção da unidade e da comunhão entre a igreja judaica e a igreja gentílica. E se a decisão do Concílio de Jerusalém, portanto, vemos que no primeiro momento a decisão do concílio foi condenação do legalismo, se o concílio recusa
nesse caso, colocar os gentios, ele se recusa a colocar os gentios debaixo da economia da lei mosaica, então por que colocá-los debaixo dessas 4 proibições? O concílio é contra o legalismo. O concílio, ele diz que os gentios devem ser aceitos como eles são, em Cristo, e que todos são justificados pela fé em Cristo somente. Mas por que razão colocar essas proibições contra os gentios? A razão torna-se evidente quando nós lemos Atos 15 e 21. Porque Moisés, ele tem em cada cidade, isto é, os judeus detêm em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Isto é, se os cristãos praticassem esses rituais, se os gentios fizessem isso, que eram os mais ofensivos de todos os existentes, né, entre os gentios, os judeus não convertidos poderiam, neste caso, dar as costas ao evangelho e não dar ouvidos ao evangelho. Este mesmo princípio nós encontramos em Atos 16. Inclui aqui em Atos 16 uma ilustração semelhante. Lucas relata que Timóteo ele era filho de uma judia crente, mas o seu pai era grego. Atos 16:1. Timóteo era filho de uma judia crente, seu pai grego. As comunidades cristãs nas cidades de Listra e Icônio davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Então, quis Paulo que ele fosse em sua companhia nas suas viagens missionárias. E por causa disso, Paulo circuncidou Timóteo. Atos 16, versículos 2 e 3. Paulo, certamente, isso é muito claro no Novo Testamento, ele não aceitava que os gentios precisavam circuncidar-se para serem salvos. Ele era contra essa prática e essa ideia. Aliás, Paulo recusou-se a circuncidar Tito, quando os legalistas de Jerusalém assim o exigiram, contrariando o decreto do Concílio de Jerusalém em Atos 15. Isso você vai encontrar em Gálatas capítulo 2, versículos 1 ao 5. Além disso, Paulo, em certa ocasião, ele resistiu Pedro face a face, resistiu a Pedro na cara, porque este havia se comprometido com os legalistas. Ele perguntou a Pedro: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como se fossem judeus? Ele vai dizer isso em Gálatas 2,14. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: por que Paulo circuncidou Timóteo, como nós lemos em Atos 16, versículos 2 e 3? Por que ele fez isso? Estaria ele se comprometendo, demonstrando uma incoerência? De modo algum. Timóteo não estava fazendo aquilo para ser salvo. Ele não estava fazendo aquilo para deixar felizes os legalistas ou para amenizar a ofensa do evangelho. Simplesmente, ele queria identificar-se com os judeus a fim de ter uma porta aberta para pregar-lhes o evangelho de Jesus Cristo. Paulo e Timóteo não estavam a fazer aqui um jogo dos hipócritas. Não se tratava de um ato para agradar os homens. Era um alto sacrifício amoroso e fisicamente doloroso também, por amor aos perdidos. Paulo, ele alegrava-se em identificar-se culturalmente com os outros povos, quando a prática não violava os princípios da palavra de Deus. Mas ele jamais adaptou o seu ministério, a sua mensagem, a missão que ele recebeu, a fim de oferecer, aliás, de favorecer, não é, as concupiscências mundanas e os desejos egoístas das pessoas. Isso ele não fez. No versículo 21 aqui de 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9, 21, aprendemos que Paulo também, ele se comportou como um gentil, ele, né, para os gentios, tornei-me um gentil, ele vai dizer. Observe aqui, então, 1 Coríntios 9, versículo 21, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ao sem lei aqui são os gentios. Paulo declarou que não estava sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Embora tenha se tornado sem lei no sentido ritual
no sentido cerimonial, Paulo ele não estava vivendo de forma licenciosa ou se comportando de uma forma iníqua, de jeito nenhum. Sem lei aqui não é uma referência à lei moral de Deus. Paulo não estava encorajando ninguém a pensar que poderiam se tornar um cristão e continuar seguindo um estilo de vida mundano e ímpio. Novamente, ele estava se reportando à liberdade dos aspectos cerimoniais e temporários da antiga aliança que se cumpriram em Cristo. Quando pregava aos gentios, Paulo seguia os costumes e a cultura destes, até o ponto em que isto não entrava em conflito com a lei de Cristo. Nesse caso, ele evitava, né, ofender os gentios desnecessariamente, como ele fazia com os judeus. Quando estava em Jerusalém, por exemplo, já no contexto dos judeus, Paulo seguiu os costumes religiosos judaicos. Observou, inclusive, as festas e os sábados e seguiu as leis dietéticas judaicas. Entretanto, ao viajar para Antioquia da Síria, uma cidade gentílica, ele tomou refeições com os gentios, embora isso violasse a sua própria tradição cultural. Pedro veio à cidade de Antioquia e também comeu com os gentios, até que os judaizantes vieram de Jerusalém, apareceram por lá. Então Pedro e alguns outros afastaram-se dos gentios, a ponto, como diz lá em Gálatas 2:12, o próprio Barnabé, companheiro de Paulo nas missões, deixou-se levar pela dissimulação de Pedro. Foi nesta ocasião que Paulo repreendeu Pedro face a face diante dos demais. Por quê? Porque eles não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Gálatas 2:14. Portanto, Paulo avaliou o comportamento de Pedro ao levantar-se da comunhão e da mesa com os gentios para não criar problemas com os legalistas. Paulo avaliou esse comprometimento de Pedro como algo que minaria, enfraqueceria a clareza e o poder do evangelho. Por isso, ele confrontou Pedro cara a cara. Por outro lado, Paulo procurava sempre remover qualquer ofensa pessoal, para que a ofensa do evangelho fosse a única ofensa, e não outras. No versículo ainda 22, agora, aqui no capítulo 9, ainda no capítulo 9 de 1 Coríntios, vemos que ele se fez de fraco para com os fracos. Portanto, voltando aqui a 1 Coríntios 9, notamos Paulo referindo-se a um terceiro grupo agora. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Quem são os fracos? Quem são estes fracos? Na teologia de Paulo, nos textos do Novo Testamento, em suas cartas, esta expressão, ela refere-se aos crentes imaturos, que não entendem a sua liberdade. Isso fica bem claro em 1 Coríntios capítulo 3 e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Na comunidade judaica, por exemplo, alguns recém-convertidos ainda queriam observar os sábados. Judeus que se converteram. Queriam frequentar as sinagogas. Eles queriam seguir as leis dietéticas e observar todas as festas e cerimônias da antiga aliança, da economia mosaica. Alguns na comunidade cristã tinham consciências fracas e pensavam que essas coisas ainda eram obrigatórias para eles, mesmo estando em Cristo. Entre os gentios havia outro problema, diferente do caso dos judeus. Existia os que haviam sido salvos da idolatria e que agora mostravam-se supersticiosos ou com muito medo de ter qualquer tipo de envolvimento com carne oferecida a ídolos. Eram medrosos. Ainda tinham alguma crença de fundo na existência daqueles ídolos ou na influência deles. E, de fato, por detrás do ídolo está o demônio, é o que diz o apóstolo Paulo. Mas eram muito supersticiosos. E é evidente que Paulo estava livre desses temores e dessas superstições. Paulo não era um homem supersticioso, nem temeroso. Ele também estava livre, Paulo, da lei cerimonial do Antigo Testamento. A lei de Cristo governava a vida dele. Contudo, Paulo ele adaptava o seu comportamento pessoal de forma a não ofender a sensibilidade
tanto dos judeus como dos irmãos mais fracos. E como que ele fez? E como é que ele faz isso? Como é que podemos usar um exemplo desse entre os judeus, por exemplo? Já utilizamos alguns, mas eu poderia usar aqui um exemplo de Paulo fazendo isso entre os judeus. Vemos isso em Atos 21, 17 ao 26. Em certa ocasião, né, de acordo com o que lemos em Atos 21, Paulo ele fez um voto nazireu, um voto de consagração, algo previsto na lei mosaica. E ele fez isso para acabar com os falsos rumores que circulavam entre os judeus crentes da cidade de Jerusalém, os judeus que creram em Jesus e pertenciam à igreja de Jerusalém. Havia um rumor entre esses judeus de Jerusalém de que Paulo estava pregando contra Moisés e ensinando aos judeus para que estes não mais circuncidassem os seus filhos, como se Paulo fosse contra a cultura dos judeus e a sua prática tradicional. Os judeus não crentes, aqueles judeus que não haviam se convertido, contrariamente aos que eram da igreja de Jerusalém, eles odiavam a mensagem do evangelho que Paulo pregava. Mas eles não tinham qualquer motivo de queixa contra Paulo, pois o apóstolo Paulo se dispusera voluntariamente a ser um judeu para os judeus, e um gentil para os gentios, e um irmão fraco para os irmãos fracos. Novamente surge aqui a pergunta: por que Paulo se sujeitou a tudo isso? Por que ele fazia esse autossacrifício? Em 1 Coríntios 9, versículos 22 e 23, ele vai responder: com fim de, por todos os modos, salvar alguns, tudo faço por causa do evangelho. Paulo queria tão somente, meus irmãos, guardar-se de ser uma pedra de tropeço ou um obstáculo à consciência das pessoas, de forma que a mensagem do evangelho penetrasse no coração das pessoas e realizasse a obra de Deus. Se as pessoas ficassem ofendidas pela mensagem, Paulo não tentava remover a ofensa do evangelho, ou mesmo abolir o escândalo da cruz, e não tolerava quem fazia tal coisa. Paulo era contra os que faziam tal coisa, mas estava disposto a praticar ele próprio uma autonegação, se isso trouxesse oportunidades para a pregação do evangelho. Embora tenha pregado aos pagãos mais vis do mundo romano, Paulo jamais adaptou a mensagem ao gosto da sociedade secular. No tocante à sua mensagem, a mensagem que ele recebeu, Paulo escreveu em 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. É triste ver, meus irmãos, que muitos cristãos professos aparentam se importar mais com a opinião do mundo do que com a opinião de Deus. Há igrejas que manifestam tanta preocupação em agradar os não crentes, que muitos esqueceram que o seu primeiro dever é agradar a Deus. É o que lemos isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Paulo não pregava um evangelho de graça barata, como observou Bonhoeffer. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem o Jesus Cristo vivo e encarnado. Paulo não buscava tornar a si mesmo ou o evangelho mais simpático aos homens. Todo o seu propósito era evangelístico, era para a salvação das pessoas. Spurgeon, pregando acerca desta mesma passagem, ele comentou: receio haver alguns que pregam com o propósito de divertir os homens. E enquanto os ouvintes puderem ser reunidos em multidão, terem a coceira de seus ouvidos satisfeita e se retirarem contentes com o que ouviram. O pregador fica contente, o pregador cruza os seus braços e volta para casa satisfeito consigo mesmo. Mas o propósito de Paulo não era agradar o público.
e reunir uma grande multidão em torno dele? Se não os pudessem conduzir à salvação, Paulo achava sem valor o mero interesse dos seus ouvintes por ele. É preocupante, meus irmãos, as estratégias contemporâneas de crescimento de igreja caracterizadas pelo pragmatismo, pelas leis de mercado. Elas são inventadas com o propósito de tornar o cristianismo mais atraente para os que não frequentam as igrejas cristãs. Não podemos dizer que uma decisão positiva por Cristo é tão boa quanto uma conversão a Cristo verdadeira. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 a 23, somos ensinados a buscar a salvação dos perdidos. Precisamos ser servos de todos, pacientes com todo tipo de pessoa. Para os judeus, devemos nos tornar judeus. Para os gentios, devemos nos fazer gentios. Para as crianças, precisamos nos portar como crianças. E assim, para cada parte da humanidade. Contudo, nunca devemos menosprezar o principal instrumento na evangelização dos povos, que é a proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos substituir a palavra de Deus por entretenimento ou por artifícios humanos. Eu deixo esta palavra para você hoje. E você que está a ouvir-nos e quer saber o que é o evangelho, a Escritura diz claramente que através da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, há perdão e a salvação. O pecado separou o homem de Deus. Todos os homens pecam e estão separados deste Deus santo. Mas pela obra de Cristo, por causa do sangue de Cristo, se você crer nesta obra de Jesus, se você se arrepender dos seus pecados para com Deus e colocar toda a sua confiança no que Deus em Cristo fez na cruz, você será salvo. E aquele que ouve a palavra de Jesus e crê nele, tem a vida eterna. Eu convido você a colocar a sua fé e a sua confiança em Jesus para a sua salvação. A mensagem do Evangelho é clara na Escritura. E você precisa crer nessa mensagem para ser salvo. É assim que eu deixo essa mensagem para você nesta manhã. Eu peço ao pastor Manuel Alexandre Júnior, que está conosco nesta manhã, para que nos dirija uma palavra de oração no fim desta reunião. Ó nosso Pai Santo que estás no céu, nós te adoramos e louvamos o teu nome santíssimo. Agradecemos-te este tempo de culto e de adoração que podemos ter unidos neste espírito de serviço, de testemunho e fé. Agradecemos-te, nosso Deus, pela tua palavra, que é sempre tão clara e tão poderosa, porque a tua palavra é a verdade. E centrarmos-nos na tua palavra e pregarmos exclusivamente, anunciarmos e testemunharmos exclusivamente a tua palavra, é estarmos no centro do teu querer. Damos-te graças, Senhor, pela mensagem que nos foi transmitida e pela clareza como o foi, para que não entremos em equívocos e não confundamos as coisas, mas possamos manter-nos no caminho certo, no caminho retilíneo da pureza bíblica, da integridade bíblica, da mensagem bíblica, sem qualquer tipo de concessão para com o mundo ou para com as suas paixões, mas procurando centrar-nos única e exclusivamente no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é poder e que é vida, que anuncia a salvação e torna conscientes os homens de que, sendo pecadores, estão perdidos e vivem sem esperança, e que só por Jesus Cristo é que nós somos salvos, e que só em Jesus Cristo nós vivemos a vida consagrada que diz respeito à consequência desta salvação. Ó nosso Deus, ajuda-nos para que
abrindo-nos ao mundo para o alcançar para o Senhor Jesus, nós possamos alcançar almas, sim, para Cristo, pelo poder do Evangelho e não pelo poder das nossas palavras ou da nossa persuasão puramente humana ou pelas nossas concessões espetaculares ao mundo. Ó Senhor, toma-nos nas tuas mãos, enche-nos do teu poder, da tua unção, da tua graça divina, faz de nós vasos de bênção e ajuda-nos a deixar-nos regular diariamente e em cada circunstância da vida pelos ensinos da tua palavra, pelo paradigma por excelência que é a tua palavra, pelo Senhor Jesus Cristo que é a palavra viva, pela palavra escrita que é a expressão do Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos, sob a inspiração do Espírito Santo. Ajuda-nos a ser igreja tua fiel e a ter uma mensagem relevante, atualizada, presente e contextualizada para anunciar ao mundo a tua tão grande salvação, a provisão da tua graça infinita para com os teus santos, para com os eleitos que tu um dia separaste para serem teus. Aumenta, pois, a nossa fé. Perdoa os nossos pecados pela nossa insuficiência em seguir-te e em servir-te, e ajuda-nos a continuar a crescer, para que, como Cristo nos dirigiu a palavra no Sermão do Monte, sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tudo te agradecemos e pedimos. Amém. Amém.